14 de setembro de 2016. Hoje tem confronto direto pela ponta do Brasileirão. O líder Palmeiras recebe o vice Flamengo. Relacionado e em recuperação, Jesus não tem presença garantida no time titular. Sem a torcida no Allianz Parque, Flamengo busca força extra nos rubro-negros que foram aos aeroportos no Rio e em São Paulo. Sem Giovanni Augusto, Corinthians enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, disposto a acabar com a sequência de 4 derrotas seguidas como visitante. Santos visita o Botafogo tentando voltar ao G4 e terá retorno de trio titular. São Paulo faz treino no Morumbi antes de receber o Cruzeiro. E ainda os gols da terça-feira na Série B e a primeira rodada da Champions League. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva está no ar para falar do jogaço desta noite pelo Campeonato Brasileiro. O líder Palmeiras recebe o segundo colocado, Flamengo, no Allianz Parque, com apenas um pontinho separando as duas equipes na tabela de classificação. Por isso, a gente vai direto para lá, para o palco desse confronto, falar ao vivo com o repórter Adriano Dolfi. Boa noite, Adriano. Boa noite para você, Anitta, e a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva, 6 horas e 8 minutos. Falamos em frente ao Portão A, aqui do Allianz Parque, que vai receber esse jogão de bola entre Palmeiras e Flamengo. Chegou a hora desse clássico tão aguardado, uma rivalidade que não se via desde 2009, quando as duas equipes disputaram as primeiras colocações daquele campeonato e o Flamengo levou a melhor. Bem verdade que hoje a presença do público será um pouco menor em relação aos últimos jogos que foram disputados aqui. Isso porque o Palmeiras levou uma punição do STJD que vai durar nos próximos 5 jogos o setor norte do estádio. A esquerda das cabines de TV não poderá ser utilizado pela torcida organizada do clube. Bem verdade também que os torcedores da principal uniformizada já pediram aos sócios para que comprassem os ingressos do setor sul. E o STJD está de olho nessa questão. Se detectar a presença desses torcedores organizados no setor sul, estuda punir o Palmeiras sem a presença de público nas próximas 4 partidas. A punição ocorreu, lembrando, por causa de uma briga justamente entre as duas torcidas que ocorreu no jogo em Brasília. Nessa partida, então, ocorreu essa briga e agora Palmeiras e Flamengo sendo punidos. O Flamengo hoje não terá os seus torcedores por aqui também. Aqui em frente ao Portão A, por enquanto, a movimentação é bastante tranquila, os torcedores aguardando a abertura dos portões. E dentro de instantes, viu, Anitta, a gente retorna com informações sobre a presença ou não de Gabriel Jesus, informações sobre o Flamengo, tudo sobre esse confronto que vai ocorrer às 21h45, 9h45 da noite. O Osmar Garrafa vai contar tudo sobre esse confronto daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Tá combinado, Anitta? Fechou, combinado. Obrigada, Adriano. É isso aí, é confronto direto. Boa noite, meninos. Já tá ali a galera se reunindo, clima de expectativa. Boa noite. Eu diria clima de final. Boa noite, Anitta. Boa noite, Flávio. Na verdade, embora tenha muito campeonato pela frente ainda, faltam 14 rodadas. 14 rodadas são 3, 12, 42 pontos em disputa, então tem muito campeonato pela frente. Mas é inevitável o clima de final, porque são as duas equipes que estão brigando pelo título. Aconteceu isso com o Corinthians, por exemplo, no ano passado, do Atlético Mineiro, e você vê também pelo comportamento das torcidas. A torcida do Palmeiras fez festa para o time porque empatou com o Grêmio em 0-0. A torcida do Flamengo fez festa no Rio e fez festa aqui na chegada. Então tem todo uma atmosfera de decisão. E eu acho interessante porque falam tanto que o campeonato por pontos corridos, né, Flávio, não tem emoção. Tá aí. É evidente que tem emoção. Faltando 14 rodadas, você já tem um clima de decisão. E se você for levar ao pé da letra, toda rodada é decisiva. Toda rodada é decisiva. Um ponto que você perde, por exemplo, em casa, ou que você perde contra um adversário que luta para não cair, pode fazer diferença lá na frente, na hora de você... Uma somatória de pontos, quem faz mais pontos fica com o título. Então você não pode vacilar.
Assim como é para Corinthians e Curitiba hoje, quer dizer, cada um com o seu interesse, Curitiba para fugir do rebaixamento, Corinthians para continuar no G4, enfim, toda a rodada é interessante. E esse jogo, além da atmosfera, do clima de decisão, acho um jogo muito interessante também do ponto de vista de planejamento de jogo. O Palmeiras tem uma filosofia de velocidade, de buscar o gol, o Flamengo também tem um futebol, sabe, que remete aos velhos tempos do Flamengo, um Flamengo ofensivo, que toca bem a bola. Eu acho que vai ser um jogo agradabilíssimo de se ver. Flávio, e você? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, a vantagem aí do ganhador é que ele tira o outro da parada. Ele tira 3 do outro também. O Palmeiras, ele entra são 3, 4 dias. Se ele ganhar hoje do Flamengo e ganhar do Corinthians no sábado, difícil segurar. Não dá para dizer que ele vai ser campeão, mas a possibilidade fica muito grande. Ele já é o grande favorito e faria uma coisa assim extraordinária, porque ele impediria a aproximação do Flamengo e tiraria o Corinthians da parada. O Corinthians dificilmente chegará ao título, mas você tem o Corinthians como adversário. Olha o outro ponto. Se o Corinthians ganhar do Curitiba e o Palmeiras perder, e depois o Corinthians ganhar do Palmeiras, ele cola. Então, e não é bom ter o Corinthians no retrovisor. Então, dá pra gente ver como é importante esse jogo, né? Como ele é estratégico, como ele é chave para tudo. A ausência do Gabriel Jesus ser confirmada é uma ausência importante, mas o Palmeiras tem criado condições, opções, o Cuca, de conseguir suprir essas deficiências. Tanto que o Gabriel estava na seleção e o Palmeiras não chegou a perder a liderança. E o Zé Ricardo é uma agradabilíssima surpresa. É uma renovação bacana que está chegando. O jogo tem tudo para ser legal, né? E, aliás, se eu me permite acrescentar uma coisa, eu me lembro muito bem, o Flamengo jogou aqui com o Corinthians e a diretoria do Flamengo estava na dúvida se efetivava ou não o Zé Ricardo, que não botava muita fé dele. Ele tomou de 4-0 aqui do Corinthians. A diretoria mesmo assim bancou e lá na frente efetivou. Bom, temos Paulo Nobre e Bandeira de Mello. 2 caras que são vistos como exemplares, como administradores. Gestão faz diferença no futebol, gente. Muita. Galera, a gente segue então com a nossa enquete, que está no ar desde ontem no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: qual será o resultado do jogo entre Palmeiras e Flamengo? Vitória do Verdão, empate ou o Flamengo vence? Acesse o site, o resultado eu dou no final do programa de hoje. O Celso ontem já falou que da Palmeiras. Então, é que é muito complicado, né? É um jogo complicadíssimo para o Palmeiras. Não mudei não. Eu continuo achando muito complicado, mas eu acho que o Palmeiras, por jogar em casa, leva vantagem. E a Rede balançou ontem também pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apenas o jogo entre Joinville e Náutico, na Arena Joinville, terminou em 0-0. Veja os gols dos outros jogos. Na Vila Capanema, o Paraná foi derrotado pelo Vila Nova pelo placar de 2-1 e desceu 3 posições na tabela da Série B, ficando em 13º lugar. O time goiano permanece na 8ª posição. O CRB perdeu a 2ª partida seguida em casa, desta vez para o Avaí, 2-1. Mesmo com a derrota, a equipe de Alagoas continuou na 4ª posição, mas agora com outros 2 times com o mesmo número de pontos. O Avaí é o 9º colocado. O Paysandu venceu o Bahia e afastou, pelo menos por enquanto, o fantasma da zona do rebaixamento. A vitória por 2-1 deixou o time na 14ª posição, a 5 pontos da primeira equipe dentro do Z4. O Bahia é 7º. O Londrina visitou o Tupi, ficou no empate em 1-1 e perdeu uma grande chance de entrar no G4. Se vencesse, o Tubarão poderia terminar a rodada em 3º lugar, já que o Brasil de Pelotas foi derrotado. O Londrina é 5º e o Tupi 18º. O Criciúma se recuperou da derrota sofrida para o Avaí na última rodada com um chocolate para cima do Oeste, 4-0. O time catarinense subiu 2 posições, assumindo o 10º lugar na tabela. O Oeste, que não sabe o que é vitória há 4 jogos, agora é a primeira equipe fora do Z4, 3 pontos à frente do Bragantino. Falando no time paulista, o Braga foi derrotado em casa para o Atlético Goianiense por 2-1. Com o resultado, o Dragão conseguiu alcançar o Vasco, somando os mesmos 45 pontos dos cariocas. O Atlético só é vice-líder porque possui uma vitória a menos, 13-12. O Ceará foi outra equipe que vacilou em casa. Diante do Lanterna Sampaio Corrêa, o Vozão não conseguiu reverter o placar de 1-0 feito no primeiro tempo e desceu para a 6ª posição. O Brasil de Pelotas perdeu a partida contra o Luverdense, mas mesmo assim continuou em 3º.
Com a vitória por 1-0, a equipe do Mato Grosso pulou do 13º para o 11º lugar. E o Vasco visitou o Goiás e voltou com um empate na bagagem. Marcelo Matos abriu o placar já aos 30 do segundo tempo. Só que a 4 minutos do fim, Léo Gamalho usou a cabeça para definir o resultado, 1-1. O Goiás é 15º e o Vasco ainda é líder pelos critérios de desempate. E atenção, para tudo que você está fazendo nesse exato momento. Já estão abertas as votações para você escolher os melhores do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda, porque essa é a única premiação do futebol brasileiro em que você, torcedor, ajuda a escolher os vencedores. Para votar, acesse www.troféumesaredonda.com.br. Vai ser festão, hein, Flávio? Como sempre. E como o site está bonito, nossa Sesc você vai adorar e a nossa Lux Color e a grande Baltec estão com a gente em mais uma edição do Troféu Mesa Redonda deste ano. Vai ser muito legal, imperdível, mas você tem que ajudar, né? Você tem que votar para que a gente possa escolher. Vai ser muito legal. Isso aí. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta com os destaques da Paralimpíada, as notícias do Santos, do Corinthians, do São Paulo e mais informações direto, ao vivo, do confronto entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Gazeta Esportiva volta já. Sim, sim, estamos de volta para falar de Paralimpíada. Veja os brasileiros que foram destaque nas competições dessa terça no Rio de Janeiro. O estádio do Engenhão é o palco do atletismo paralímpico e de muitas medalhas para o Brasil. Uma delas, essa de prata, é de Matheus Evangelista no salto em distância classe T37. Quem também ganhou prata é Odair Santos, nos 1.500 metros, categoria T11. Já no revezamento 4 por 100 metros, classe T11 e 13, o país tupiniquim ficou com o ouro. E nos 100 metros, categoria T38, Edson Pinheiro ficou com o bronze, depois de ter a colocação decidida no photo finish. Contudo, a grande decepção foi Terezinha Guilhermina, favorita nos 200 metros T11. Ela queimou a largada e foi desclassificada. Outra medalha brasileira é a de Evânio da Silva, que ficou com a prata no levantamento de peso. Na natação, o Brasil também colecionou medalhas. Nos 50 metros livre, classe S5, Daniel Dias garantiu ouro. E na mesma prova, só que feminina, a prata ficou com Joana Silva. Já nos 100 metros livre, categoria S10, teve dobradinha tupiniquim. André Brasil ficou com a prata e Felipe Rodrigues com o bronze. No goalball masculino, o Brasil segue mostrando força e venceu a Alemanha por 10-4. O time canarinho se classificou para as quartas de final como primeiro colocado no Grupo A. Nos outros esportes coletivos, sucesso para o vôlei feminino sentado, que venceu a Holanda por 3-0 e se classificou para as quartas de final. No futebol de 5, um empate 0-0 com o Irã também garantiu o Brasil na próxima fase. E o destaque dessa quarta que nós trazemos da Paralimpíada não é um medalhista brasileiro. 15 anos depois de sofrer um gravíssimo acidente na Fórmula Indy, que provocou a amputação das duas pernas dele, o italiano Alessandro Zanardi foi medalha de ouro no ciclismo de estrada contra o relógio na classe H5. É esse o nome da prova mesmo, tá? Essa notícia você encontra lá no site gazetaesportiva.com. Aos 49 anos, esse foi o terceiro ouro olímpico do ex-piloto que superou o trauma de acidente para se tornar um campeão. E numa daquelas coincidências aí da vida, amanhã, data exata em que serão completados 15 anos da tragédia, ele poderá conquistar a quarta medalha de ouro da carreira, agora na corrida de estrada na classe H5. Para saber tudo o que rola então nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, você vai lá no site gazetaesportiva.com, beleza? Vamos dar uma olhada então como está o quadro de medalhas da Paralimpíada? Vamos lá.
A China segue firme e forte aí, segue ameaçada, na verdade, na liderança com 69 de ouro, medalhas de ouro, 55 de prata e 37 de bronze. A Grã-Bretanha vem na sequência com 42 de ouro, 23 de prata e 28 de bronze. A Ucrânia fecha o top 3 com 28 de ouro, 21 de prata e 25 de bronze. O Brasil segue aí no quinto lugar com 10 de ouro, 21 de prata e 14 de bronze. Com 45 medalhas já conquistadas e classificado para 2 finais no goalball, os nossos atletas estão muito perto de bater o recorde de medalhas de uma edição de Paralimpíada. Em Pequim foram 47 pódios. Bom, gente, 6 jogos hoje e 4 amanhã completam a 25ª rodada do Brasileirão. 2 partidas começam às 7h30. O Botafogo enfrenta o Santos no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, em Florianópolis. O Figueirense recebe o América Mineiro. Ponte Preta, do Flávio, e Grêmio jogam às 9 da noite em Campinas. No mesmíssimo horário, ou seja, 9 da noite, o Santa Cruz encara o Atlético Paranaense no Arruda. Um pouquinho mais tarde, às 9h45, temos Palmeiras e Flamengo na Arena do Verdão e Coritiba e Corinthians no Couto Pereira. Amanhã, 2 partidas às 7h30. Fluminense recebe a Chapecoense no estádio Edson Passos, em Mesquita. E Atlético Mineiro enfrenta o Sport na Arena Independência. São Paulo e Cruzeiro jogam 9 da noite no Morumbi. Também às 9 horas da noite, o Inter enfrenta o Vitória no Beira-Rio. Haja fôlego para fazer tantos duelos. No Corinthians, o desafio do técnico Cristóvão Borges é encontrar regularidade. A reportagem é do Fernando Gavini. Contra o Santos, um ótimo primeiro tempo. Mas no segundo, caiu de produção e acabou levando a virada. Na partida anterior, contra o Sport Itaquera, o primeiro tempo ruim terminou empatado em 0-0. Mas outro time parece que entrou em campo nos 45 minutos finais e arrasou o adversário. Jogar bem o tempo inteiro tem parecido um desafio para os comandados de Cristóvão Borges. O nível de competitividade nosso caiu um pouco, mas a gente está trabalhando, tentar não ser 45 minutos com essa intensidade e esse nível de competitividade. Então, manter por mais tempo possível para a gente tentar ou estar mais perto da vitória. A gente está tentando achar esse equilíbrio, cara, de pelo menos jogar mais de um tempo bom, assim, fazer uns 80 minutos bem. Porque se a gente conseguir fazer isso, a gente pode sair, a gente tem grande chance de sair com a vitória. O desempenho como visitante preocupa demais. O time parece ser um quando joga na Arena Corinthians e outro completamente diferente quando atua fora dela. Nas últimas 5 partidas fora de casa, contando aí também um jogo da Copa do Brasil, a equipe levou 10 gols, ou seja, uma média de 2 gols por partida. Quando o time recebe gol, normalmente é culpado a defesa, né? A gente tem que minimizar os erros, porque quando a gente tem um erro, normalmente termina no nosso gol. Então, isso que está levando um pouco de, não sei se é azar ou coisa assim, mas quando a gente levar um erro, nos custa caro. Por conta de problemas médicos, o Corinthians terá uma formação mais defensiva contra o Coritiba. Giovanni Augusto foi vetado por conta de dores musculares na coxa direita e Christian será escalado em seu lugar. Assim, Camacho passa a ser segundo volante e Rodriguinho vai jogar mais adiantado. Todo mundo que entrar ali está bem preparado e o time todo tem que marcar. Como o Balbuena falou, começa lá do Marlone e do Luca pegando os laterais e acaba lá na zaga. Então, quando o time todo está correndo, está se dedicando, o nosso time sempre vai bem na defesa e faz bons jogos. O problema do Corinthians foi bem desenhado pelo Gavini, né? Ele não consegue manter uma regularidade. Isso tem sido uma constante na gestão do Cristóvão. Ora faz um bom primeiro tempo e cai no segundo, ora faz um primeiro tempo ruim e aí melhora no segundo. Mas eu acho até que esse time de meio tempo é que tem sustentado o Corinthians ali entre os 4 melhores. Agora, precisa hoje encaixar um jogo mais regular, Flávio.
Primeiro, pela dificuldade do adversário. O Coritiba tem crescido no campeonato, jogando em casa, inclusive. E se o Corinthians perder o jogo, corre o risco de sair do G4, ser ultrapassado por Grêmio, ser ultrapassado pelo Santos, e aí se perde para o Palmeiras então no final de semana, aí que a casa cai de vez. Então, a vitória é fundamental para dar uma tranquilidade. Bom, há alguns problemas que precisam ser colocados. Primeiro, essa coisa do Corinthians ter trocado todo mundo e não tem esse papo de que é fácil. Não é fácil. Não é mesmo. Trocou tudo, trocou comissão técnica, trocou de filosofia de jogo, que o professor Cris pensa o futebol diferente do professor Cris, eu acho bonito. Professor Cris. Ou como é que é o outro apelido? Meu Preto. O Meu Preto. A esposa dele chama ele de Meu Preto. Tá, ela, né? Você vai chamar Não, eu não. Eu só falei como é que ela chama. Eu falei, a esposa dele chama ele de Meu Preto. Tá. E então ele mudou as coisas. Isso tem um preço. Claro. Tem uma demora e é normal. Mas e tudo isso com o campeonato rolando, né? Claro, você está consertando o avião com voando. É complicado. E a cobrança é muito grande e o professor Cris já chegou muito questionado. Então são fatores que a gente tem que considerar que são difíceis. Jogar lá em Curitiba não é mole para ninguém. Não dá nem para dizer que o Corinthians seja favorito. Não, e eu espero que o Corinthians não faça besteira de pensar em demitir um trabalho, terminar um trabalho que mal começou. Vai ser sintoma de que fizeram uma bobagem, contrataram errado e foram incompetentes na contratação. E vai piorar ainda mais, né? Se fizerem isso, eles estão passando o recibo de incapacidade. Claro. Foram eles que contrataram outro dia. E no mínimo que você tem que saber numa gestão, até o final do ano. Já que a gente está falando, é quem você está contratando e o que objetivo você quer para essa pessoa. Milagre não existe. Não existe mesmo. E no Santos, hein? No Santos, o lateral Vitor Ferraz falou da expectativa para o confronto contra o Botafogo. A reportagem é do Adriano Dolfi. Para o duelo de logo mais contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, o técnico Dorival Júnior vai contar com o retorno de 3 importantes jogadores. O lateral direito Vitor Ferraz, o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira. Muita atenção para o adversário, que é líder do retorno com 12 pontos, e também para as condições do gramado na Ilha do Governador. É uma equipe que vem numa crescente boa, né, com um treinador novo, que pouca gente conhece o trabalho dele, né, então precisa ser bem estudado, bem observado, porque nós não temos muita característica, né, de como ele gosta que a equipe dele joga. Os jogadores sim, a gente conhece, são jogadores experientes, né, o Camilo, o Emerson na zaga que jogou comigo, o Diogo jogou comigo. Então eles vêm marcando muito forte e aproveitando contra-ataques. A gente sabe que o campo lá não tem as condições ideais, mas a gente precisa passar por cima disso tudo, que uma vitória nesse jogo pode nos colocar num patamar diferente. Você falou das condições do campo. O Santos é um time que toca muito a bola, inclusive se a gente pegar as estatísticas, é o time que mais toca, tem mais passes certos no campeonato. Isso é uma característica que o time ganhou com o Dorival, né? No que essa característica pode ser prejudicada por conta da qualidade do campo? Você acha que isso vai afetar o jogo do Santos? Prejudica e muito, né? Mas isso não pode servir de desculpa pra gente, né? Porque realmente vai ser uma decisão. A gente tem que se adaptar o mais rápido possível ao campo. Se não der para jogar com toque de bola, a gente tem que arrumar uma outra característica. O mais importante vai ser vencer o jogo. Santos e Botafogo, ou melhor, Botafogo e Santos, convenhamos. É Botafogo, né? Botafogo está se acertando no campeonato. É curioso isso aí, porque e aí o argumento de lá, né, vem... Como é que o Jair Ventura acertou o time do Botafogo rapidamente? Acontece. Eu não conheço o trabalho do Jair, espero que seja uma coisa consistente, mas eu sempre desconfio muito de acerto muito rápido, sabe? Assim, que ele já estava, né, com o Ricardo. Ele talvez tenha mantido o jeito de jogar. Confesso que eu vi um jogo rapidinho, um jogo contra o São Paulo só. E aquele jogo foi um jogo que eles esperaram e atacaram em cima do São Paulo. Contra o Palmeiras também o Botafogo foi bem. Mas eu não vi esse jogo. Então, você fica, né, em dúvida sobre realmente qual é o Botafogo é um time médio. Ele tem que pensar em se salvar do rebaixamento. Tomara que o Jair Ventura tenha essa pegada. A gente que é jovem jogador, mas por hora eu ainda tenho um grande ponto de interrogação. Num duelo com o Dorival Júnior, eu sou mais Dorival Júnior. Apesar das dificuldades, hoje volta todo mundo, né? Hoje tem o grupo montado. Vamos ver o que vai acontecer. O problema é que o Santos, tudo bem, a gente vai falar do Internacional, que o árbitro acabou influindo no resultado, influenciando no resultado, mas
convenhamos, né? O retrospecto do Santos fora de casa é muito fraco também, Flávio. Sabe, perdeu do América, agora perdeu do Internacional, tudo bem, tem o problema da arbitragem, e vai pegar um Botafogo que eu acho que o sucesso do Botafogo está justamente na manutenção do trabalho. O trabalho está mantendo o que estava fazendo o Ricardo Gomes. O Botafogo com o Ricardo Gomes, apesar de todas as limitações, estava mais ou menos... Eu vi alguns jogos do Botafogo. Que ele pode chegar, claro. Estava em algum jogo. Não era futebol para cair para a segunda divisão. Isso, que é o objetivo do Botafogo. E aí tem vencido em casa, de repente consegue uma vitória importante contra o Cruzeiro, também fora de casa, de maneira surpreendente. Olha, se a gente olha para a tabela, o Santos é favorito, mas pelo que tem jogado o Santos fora e o Botafogo está jogando, acho que o Botafogo é o favorito. Vamos voltar para lá. Allianz Parque, onde daqui a pouquinho o Palmeiras recebe o Flamengo, valendo a liderança do Brasileirão. Nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Anitta. Boa noite a você, aos nossos telespectadores, ao Flávio, ao Celso e todo mundo vivendo, claro, essa expectativa desse grande jogo. O Adriano Dolfi já mostrou a movimentação do lado externo do Allianz Parque. Nós estamos na cabine número 33 aqui do Allianz, cabine da nossa TV Gazeta, da onde vamos gravar os melhores momentos. E, claro, ao fundo aqui já temos o gramado numa condição muito boa, longe da ideal do que se espera de um estádio fantástico como é o estádio do Palmeiras. A grama está numa boa condição, mas não está numa condição ótima, e a gente observa ainda que os portões não foram abertos. 35 mil ingressos foram colocados à venda, todos estão esgotados. O Adriano Dolfi já disse, inclusive, de que do lado, à nossa esquerda aqui, estará interditado, onde fica a torcida organizada, ela vai se posicionar à nossa direita. Esse é o problema que nós vamos acompanhar durante a partida, e toda a torcida palmeirense mobilizada para este grande jogo. Mas quando nós falamos de grande torcida, não podemos esquecer a torcida do Flamengo, que se mobilizou ontem no embarque da delegação do Santos Dumont para Congonhas. Mais de 5 mil torcedores do Flamengo estiveram acompanhando o embarque da delegação rubro-negra aqui para São Paulo, e no desembarque o nosso repórter Vinícius Rodrigues também acompanhou a chegada do Mengão, e foi uma chegada repleta de torcedores rubro-negros. Na chegada a São Paulo, festa da torcida rubro-negra. Sempre te amarei, quando estiveres areia, ó meu nego. A pessoa confiante, mas com humildade, sabendo que vai ser uma partida muito difícil. Se dentro do Allianz Parque não haverá torcida do Flamengo, aqui no aeroporto de Congonhas, na chegada do time carioca a São Paulo, a festa foi muito grande. Barulhenta, com sinalizadores e muita energia positiva para os jogadores. Segundo o Marcelo Cirino, que foi um dos poucos que consegui conversar aqui no desembarque, essa energia faz toda a diferença. Não, com certeza. A gente não esperava isso, mas estamos muito felizes. Esperamos corresponder dentro de campo. A punição à torcida do Flamengo veio após confusão na partida válida pelo primeiro turno entre o time carioca e o Palmeiras, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A torcida que não vai estar no Allianz é essa aqui. Já vale isso aqui, Everton? Vale muito, né? Onde você vai jogar tem essa festa maravilhosa, uma torcida apaixonada. Tá muito legal, muito bacana. Bom, tá aí o desembarque, né, do Flamengo aqui na capital paulista, desde ontem concentrado. O time do Flamengo praticamente tem força máxima. O Guerreiro vai ficar no banco de reservas, pelo menos essa é a tendência. Teve um problema intestinal, o jogador deve permanecer como opção, e o Leandro Damião vai mesmo no comando de ataque ao lado do Gabriel. Ou seja, o Flamengo vem aqui para tentar tirar essa diferença de um ponto que está a favor do Palmeiras e tomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Alex Muralha no gol, Pará, Hever, Rafael Vaz e Jorge no meio campo, Márcio Araújo, William Arão, Diego e Everton. No ataque, Gabriel e Leandro Damião. Eu repito, o Guerreiro fica no banco de reservas. Mas claro, toda a dúvida desse jogo está em torno de Gabriel Jesus, se ele vai ou não para a partida. Enfim, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas antes vamos ouvir o outro Gabriel do Palmeiras, que ontem, após o último trabalho, a última atividade comandada pelo técnico Cuca, falou a respeito
respeito deste jogo decisivo. O Palmeiras tem 47 pontos, é o líder, o Flamengo tem 46, o Palmeiras está a 7 jogos invictos, o Flamengo está a 4 partidas na invencibilidade, o Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, são muitos ingredientes. Há quem diga que essa é uma decisão antecipada, é o famoso jogo de 6 pontos, e aí o Gabriel nos fala a respeito da importância da partida de logo mais contra o Flamengo. Nós vemos que no Campeonato Brasileiro todos os jogos são decisivos, né? São decisão, como até no início do campeonato nós falamos. São 38 jogos e 38 decisões. Então, é claro que é um jogo que é o líder do campeonato contra o segundo, cria uma expectativa, né, em caráter de decisão, mas como até você disse, tem 13 partidas depois e o campeonato se desenhará, né, nessa continuidade. Então, mas como eu disse também, é um jogo que a equipe tem que impor um ritmo, tem que fazer o mando do jogo prevalecer, para aí sim a gente poder abrir uns 4 pontos ali do segundo e ter uma tranquilidade, mas não uma tranquilidade que relaxe, né? Porque a gente sabe que nesse campeonato quem ser mais regular vai levar o título. O corredor alviverde, que aconteceu, por exemplo, na final da Copa do Brasil do ano passado, que foi uma festa muito bacana, já prometeu que vai fazer de novo uma festa muito parecida para esse jogo. Como recebeu uma notícia dessa? É maravilhoso, a gente fica feliz com essa notícia, acredito que vai ser um componente a mais para essa partida, né? Esse corredor alviverde vai ser muito importante para a gente entrar com algo a mais em campo. E esse algo a mais, Anitta, pode ser Gabriel Jesus. O jogador, na partida do final de semana, ele deixou o jogo contra o Grêmio no segundo tempo, inicialmente com uma suspeita de lesão muscular. O Gabriel, no desembarque da segunda-feira, chegando aqui na capital paulista, seguiu direto do aeroporto para uma clínica. Foi realizar exames e os resultados não foram divulgados. Hoje apurei aqui no Allianz, olha a notícia importante, apurei de que esta lesão pode ter sido apenas uma pancada, né? E não uma lesão muscular. A lesão muscular é muito preocupante. Aí o jogador pode, mesmo que seja de grau leve, ele pode ser preservado para o próximo jogo. Se foi apenas uma pancada e o Palmeiras segurou essa informação, não será surpresa se o Gabriel Jesus aparecer entre os titulares. Mas o técnico Cuca acabou não divulgando a escalação. Ontem o Adriano Dolfi acompanhou a movimentação do Palmeiras. O Gabriel Jesus se movimentou levemente na caixa de areia, iniciou uma parte de um treinamento separado dos demais jogadores com tênis, depois apareceu com chuteiras, mas não se movimentou com os seus companheiros. Então é a grande dúvida para o jogo de hoje, mas repito, não será surpresa se começar jogando, até porque ele foi relacionado e está concentrado e daqui a pouco vem para o Allianz Parque. Um detalhe importante, o Palmeiras com o Gabriel Jesus, ele tem um aproveitamento que supera a casa de 74%. Já sem o Gabriel Jesus, o Palmeiras tem um aproveitamento um tanto inferior, 42,8%. Foram 7 partidas sem o Gabriel Jesus. Apenas 2 vitórias. Então, por isso, toda essa preocupação em torno do Gabriel Jesus. Se o Gabriel Jesus não jogar, o Rafael Marques deve aparecer como novidade mesmo no ataque, e o Lucas Barrios ou o Eric brigam por uma outra vaga no ataque. O Cuca também tem mais 2 novidades. O Jean, voltando à lateral direita, e o Mina, à zaga central. Os 2 jogadores não enfrentaram o Grêmio, estavam suspensos. Um provável Palmeiras para a partida de logo mais. Jailson no gol, o Jean retornando à lateral direita, na zaga, Mina e Vitor Hugo, mais o Zé Roberto pela esquerda, no meio campo, Tietê, o Gabriel que falou conosco, mais Moisés e Dudu, no ataque, Rafael Marques, e aí a dúvida, Gabriel Jesus, existe essa possibilidade de ele começar jogando, mas se for vetado ou se ficar apenas como opção no banco de reservas, o Lucas Barrios e o Eric brigam por esta vaga. Vale lembrar que hoje o Palmeiras tem a equipe do Flamengo e no próximo sábado, grande clássico contra o Corinthians. Repito, deixa eu dar uma olhada aqui. Portões ainda fechados, mas aproveitando, mandando um abraço para a família Giacomini, que está toda do lado de fora. São os primeiros da fila, são mais de 50 que vieram prestigiar o Palmeiras hoje, na expectativa do Palmeiras vencer, abrir 4 pontos do Flamengo e caminhar rumo ao título. Anitta. Obrigada, Garrafa. Bom trabalho para você por aí. E é isso aí, né? Pimentinha
pimentinha, vamos ter que saber só na hora do jogo mesmo se o Gabriel Jesus vai jogar ou não. Esse é o ingrediente da noite. Acho difícil que vá para o jogo. Eu acho que ele vai jogar. É uma coisa muito pragmática. Eu acho que ele vai jogar. Se for muscular, não tem como. Fora hoje, tá fora no mínimo, no mínimo não, tá fora há mais tempo. Hoje tá fora no sábado. Se foi pancada, dá para jogar. Dá para jogar. Eu acho que ele vai jogar alguns minutos de algum dos dois tempos. Essa coisa é bem matemática, né, Anitta? Não tem. Se for uma lesão muscular, não vai jogar. Não tem jeito e não recupera em uma semana. Ninguém é bobo de arriscar, porque aí pode abrir e ficar fora mais tempo. Não vai recuperar, nem para esse jogo, nem para o jogo do Corinthians. Se foi só uma pancada, aí dá, aí vai jogar. É o normal, é por aí. Não foge muito disso, não. Muda muito para o Palmeiras, é claro, né? Sim, o ausência do Gabriel é complicado, mas afinal, não tem jeito, né? Não. É matemática. Tá machucado, tá machucado. É se nós estivermos roucos. Não trabalha e pronto, não tem muito o que fazer, né? Claro. Senão, você vai levando. É claro que o Gabriel Jesus hoje, para mim, acho que para você também, é o melhor jogador brasileiro em atividade no Brasil. Verdade. Não, né? Então, o melhor jogador em atividade no Brasil fica muito difícil de você substituir. É artilheiro do campeonato, está numa fase exuberante e tal. Ainda assim, acho que o Palmeiras tem um bom elenco, sabe? Montou um bom elenco. Dá para quebrar o galho. Dá para quebrar o galho, sabe? Não é uma tragédia. Tem o Barrios, tem o Eric. Acho que dá para jogar. Não vai fazer feio. É digno. Eu diria que o Gabriel Jesus é o turbo, entendeu? No motor. Voltou para esse assunto do carro. Pois é. Já não bastou você e o Godoy falando de carro. Você perdeu, Flávio. Os dois comparando os dois ali com o carro. Mas é possante, o Palmeiras dá para encarar. Agora, eu estava me lembrando da decisão do STJD, Flávio, que é ridículo, né? Eles interditam parte do estádio. Em vez de... O STJ, todos esses tribunais de futebol... É o sofá, eles tiraram ridículos. O sofá do lugar, puniram o sofá. Uma mulher traiu o cara no sofá, não, então vamos tirar o sofá. Todos esses tribunais e o que vai para lá, vai para outro setor do estádio. Mas os tribunais são ridículos. Os caras são nomeados por serviços prestados à federação. Mesmo que seja serviço... Olha, não vão querer investigar, não investiga. Consegue não investigar, consegue carga, é assim que funciona. Esses são os membros do STJD daqui, do Rio. São pessoas, não leve isso a sério. São pessoas historicamente estudadas, sabe? Mas o ego é terrível. O cara não ganha nada e tal, mas é o ego, né? E aí é fogo. Existe todo tipo de maneira de você deixar as pessoas, digamos, aos seus pés. Por dinheiro, que realmente não é o caso, ou por poder. O cara fica dono do poder aí. Vaidoso. Fica vaidoso, aí é coisa muito. Olha só. Tô parecendo aqui. Aqui, na verdade, é que dá vontade de falar uma outra coisa. Então aí você pensa, respira. Fale, Celso. Você é um jovem ponderado. Fala, Celso. Depois sair do ar. Ponderado. Vamos falar do São Paulo, que segue se preparando para enfrentar o Cruzeiro amanhã no Morumbi. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CCT da Barra Funda acompanhando o último treino antes do confronto com os mineiros. Olá, pessoal, muito boa noite para todo mundo. O treino do São Paulo antes do jogo contra o Cruzeiro amanhã. Aqui no local da partida, treinamento fechado à imprensa, temos apenas 10 minutos à beira do gramado, então rapidamente com as informações do Tricolor, que tenta se distanciar da zona do rebaixamento, 4 pontinhos abaixo do São Paulo na tabela do Campeonato Nacional. Assim que desembarcou no estádio, eu conversei com o técnico Ricardo Gomes sobre as pretensões do professor em aproveitar Michel Bastos na partida desta quinta. O Ricardo me disse que ainda não irá relacionar o Michel Bastos, que confirmou fica no São Paulo após uma conversa com a diretoria do Tricolor do Morumbi. Em compensação, Rodrigo Caio, recuperado de um problema no quadril, e Carlinhos, de uma contusão no pé, serão sim aproveitados. O Rodrigo talvez até inicie como titular. O provável São Paulo com Denis no gol, Buffarini, Maicon, Lianco ou Rodrigo Caio e Mena, que está voltando de suspensão automática, Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Cueva, Kelvin e Chaves. O entrevistado do dia foi o Mena. Estranho, 2 gigantes do futebol brasileiro, Cruzeiro e São Paulo, brigando para não cair? É difícil imaginar, né? Um time como São Paulo, como você falou, como o Cruzeiro também, está brigando na parte de embaixo, mas
é o presente que a gente está passando e a gente está trabalhando muito para sair disso e ficar o mais longe possível, já acabando o ano. São Paulo e Cruzeiro duelam amanhã, aqui mesmo, no Morumbi, a partir das 9 horas da noite. Um abraço. O efeito Marco Aurélio Cunha, vamos ver se vai continuar funcionando. Você acha mesmo que já fez algum efeito? Não, o lado psicológico, o Marco Aurélio do ramo, ele chegou lá, conversou com o pessoal. Mas isso também tem um limite, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Cruzeiro tomou uma burdoada do Botafogo, vai querer mostrar serviço. Sim. É outro jogo interessante. E o Cruzeiro tem... Eu achei surpreendente essa derrota para o Botafogo, mas o Cruzeiro tem feito bons jogos, inclusive fora de casa. Melhorou muito com o Mano Menezes. Melhorou muito com o Mano Menezes. É jogo, se o São Paulo vencer, é para dar moral mesmo. Sinal que melhorou mesmo. Né? Se perder, é porque continua na mesma, não vai mudar muita coisa. E aí fica lá muito perto, né? Embaixo, a coisa é complexa. Mas... São 4 pontos, né? Se perder, pode voltar para 1. O jogo é crucial. 4 pontos para a zona de rebaixamento. Sim, né? Crucial para o São Paulo também. Muito bem, resultado final da nossa enquete, que está no ar no site gazetesportiva.com. Qual vai ser o resultado de hoje? Da Palmeiras? Da Flamengo? Palmeiras, 66%. A gente termina por aqui, volta amanhã às 6 e o Celso? Eu volto daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta com mais notícias do mundo do esporte. Tem muito mais ali com a Luciana e também com o Gamberini. Certo? Eu volto sexta-feira com vocês, com o maior prazer e alegria. O prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Tchau! Um abraço.